Fala máquina, Beritão aqui. No vídeo de hoje você vai aprender a diferenciar uma vertigem, uma tontura no pronto-socorro. Vertigem, tontura no pronto-socorro é também uma queixa prevalente, é uma queixa que você precisa dominar. E o mais importante aqui, esse primeiro atendimento, eu quero que você saiba diferenciar os pacientes que têm uma vertigem, por exemplo, periférica. O paciente que tem uma vertigem benigna, um paciente que você vai medicar e vai mandar ele para casa, do paciente que tem uma síndrome vestibular aguda, que é um paciente que precisa de um diagnóstico mais assertivo. Então, se você não sabe o que eu estou falando, se você não entendeu muito bem, fica até o final desse vídeo para você compreender aqui como que a gente faz o diagnóstico diferencial. Então, primeiramente, meus caros, eu gostaria que a gente lembrasse, o seguinte: o diagnóstico do paciente com vertigem, ele parte de uma queixa, como sempre, né? Lembrem-se disso, né? A gente sempre está falando aqui, galera, do atendimento do paciente na vida real, né? No paciente concreto. Eu não estou revisando o livro, eu não estou revisando um capítulo. Eu estou imaginando um doente com vertigem. Eu já tive vertigem uma vez, tá? E eu vou contar para vocês essa história daqui a pouco. Mas essa queixa, ela é subjetiva. É uma queixa subjetiva. A tontura é uma queixa subjetiva. Por exemplo, a tontura, ela está dentro do espectro, por exemplo, de um paciente numa síncope. Um paciente que perde a consciência. Ele pode relatar a tontura para você. Mas você entende que é completamente outra abordagem? Eu estou falando de síncope aqui agora. A tontura, ela pode estar no espectro ali de um paciente numa crise de ansiedade. Tá? A tontura também pode estar agora presente num paciente que verdadeiramente precisa ser investigado quanto a isso. Ele tem uma alteração, uma síndrome vestibular aguda, por exemplo. Então, primeiramente, o que eu preciso fazer é uma anamnese direta e que seja proativa. Eu preciso identificar se a queixa de vertigem ou a queixa de tontura dele é verdadeira, é o que ele realmente está sentindo, beleza? Então, primeiro ponto, só para a gente pegar. Para que ajude você a definir as coisas. Definir é muito importante. A gente sempre gosta de começar as aulas, com isso quando a gente está falando nos nossos treinamentos, sempre definindo as doenças. Então, tontura é uma ilusão do movimento. Então, tenta ficar com essa ideia, né? Essa oscilação de posição. As coisas estão rodando, ele está rodando, o chão está rodando. Isso é uma ilusão do movimento. Isso é tontura. Cabeça aérea não é tontura, beleza? Aí eu tô com a sensação que minha cabeça tá meio aérea. Mas isso não é tontura. Tá entendendo? Como é que pode ser subjetiva mesmo? Então, primeiro, definimos, chegamos a essa conclusão. É vertigem. Então, vamos lá, vamos para a tela aqui para você pegar o raciocínio aqui que tá na minha cabeça. Seguinte, primeira coisa que eu preciso pensar, e a pergunta que eu quero que você responda, essa vertigem, ela é... Olha a pergunta, hein? Se a anamnese está pautada nessas duas perguntas. Ela é única e prolongada? Vou botar assim, não é nem versus, não. Ela é única e prolongada? Ou seja, o paciente... O que significa dizer isso? O paciente acorda tonto e ficou tonto, tem 6 horas que ele está tonto. Beleza? O paciente estava dirigindo, de repente ficou tonto. O paciente caiu e de repente está tonto. Pô, isso aí são quadros, né? É uma vertigem prolongada, única. Não para dizer, eu tenho crise de labirintite. Não é isso. Né? Então, se eu consigo perceber isso, me ajuda muito. Então, repara aqui, pergunta sobre o tempo que ele está sentindo aquela vertigem é muito importante. Um paciente que tem vertigem melhora. Eu fiquei tonto um tempão, melhorou. Não se enquadra aqui. Tá? O paciente não está tonto mais. Está tonto agora? A pergunta é muito importante, né? Uma maneira de você aferir isso aqui. Você está tonto agora? Enquanto estou te atendendo, você está tonto? Está entendendo? Legal essa abordagem, porque a gente consegue, de certa maneira, pegar este paciente de modo muito sensível, que eu não posso deixar passar. Porque se essa resposta aqui é sim, e é para esse cara aqui que a gente está olhando agora, tá? É para esse paciente que eu estou olhando. Se essa resposta é sim, de certa maneira, eu estou frente a um paciente com uma síndrome vestibular aguda. Sendo uma síndrome vestibular aguda,
eu preciso pensar, esse paciente apresenta uma neurite vestibular? Né? Olha como que isso é importante. Uma neurite vestibular, ou seja, ele está uma causa periférica que está gerando uma ilusão do movimento, uma tontura nesse paciente, ou eu estou frente, por exemplo, um AVC de fossa posterior, que é uma causa central. Que eu nunca poderia ter mandado esse paciente para casa. Tá entendendo? Como aqui isso aqui é um modo simples de você chegar a esse raciocínio. Para que você não mande esse paciente para casa. Porque aqui é muito importante separar a conduta, o prognóstico é muito diferente. Enquanto na neurite eu estou falando de um paciente que vai receber sintomático, que é um paciente que tem uma alteração do 8º par, por exemplo, e vai para casa com medicação. Do outro lado, eu estou falando de um paciente que vai internar, que vai para o CTI, que vai fazer imagem. Tem uma série de medicações de suporte que eu tenho que fazer, glicemia, pressórico, avaliações. Dependendo do lugar, eu tenho que transferir. Beleza? Ficou claro isso aqui? Ficou claro para você? Como que a gente chega a essa suspeição clínica? A partir daqui, para eu conseguir diferenciar esse paciente de uma causa periférica de uma causa central, eu preciso lembrar de um fluxograma. Então a gente vai finalizar essa aula aqui lembrando desse fluxograma, que é um ponto muito importante aqui para eu conseguir diferenciar a causa periférica da central, que é o HINTS. Eu não sei se você também já o conhecia. O HINTS nada mais é do que uma sequência de testes que eu vou fazer no meu paciente para que eu descubra se ele é um paciente que tem uma causa periférica ou central. Nada mais, nada menos. Ou seja, todo paciente agora que você estiver atendendo com vertigem, se você segue este modo de atender o doente, se você segue esse fluxograma, você não perde os pacientes graves, você diagnostica as causas periféricas de modo mais assertivo e, obviamente, tem um tratamento melhor para o seu paciente. O HINTS, o primeiro teste é o teste de Head Impulse, nada mais é do que uma rotação, né, na cabeça do paciente, onde você acompanha a capacidade do paciente manter o olhar fixo, tá? Nistagmo, uma outra coisa que a gente vai avaliar nesse paciente, chama nistagmo evocado pelo olhar. Você pede para o paciente olhar para lugares diferentes e acompanhar se ele tem nistagmo nesses movimentos, tá? E o último é o teste of skill, ou skill test, que é também algo para que eu faça, que vai avaliar nistagmo também no paciente, e a depender do padrão de nistagmo, eu vou dizer se esse paciente tem uma alteração periférica ou uma alteração, né, de causa central. Algo que pode ser feito além desse HINTS é que a gente fala de HINTS Plus. Né? Por que o Plus? Porque o Plus avalia a audição. O paciente que tem alteração de audição, possivelmente eu estou falando de um caso central de tontura. Ou seja, esse é o fluxograma, é dessa maneira que você deve seguir nos seus atendimentos. Isso vai fazer com que você tenha um diagnóstico melhor e, com certeza, um tratamento melhor para os seus pacientes. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, manda aqui nos comentários o que mais você gostaria de ver aqui no canal e a gente vai preparar para você. Não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Um abraço, até o próximo.